Livro El Shaddai, Kenneth Hagin, capítulo 2. 7 coisas que Deus quer fazer por você. No Salmo 91, as 7 coisas que El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente, disse que ele fará em favor das pessoas que se apegam a ele com amor. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Precisamos entender a importância destes verbos no futuro, dessas declarações de que eu vou. Certa vez um homem muito erudito deu uma preleção a um grupo de nós, estudantes para o ministério. Esse homem tinha um conhecimento prático excelente de muitos idiomas. Realmente, quando um dos estudantes lhe perguntou quantos idiomas ele dominava com influência, ele respondeu: 32. Esse estudioso era um tradutor do governo do EEU durante a Primeira Guerra Mundial. Era conhecido como o estudioso mais eminente do hebraico e grego nos tempos dele. No dia em que ele nos visitou, estava sentado lendo seu Novo Testamento em grego. Disse: há algumas coisas em grego, e assim aconteceria em alguns casos em hebraico, para as quais não temos expressões idiomáticas equivalentes em nossos idiomas. Por exemplo, acrescentou, aqui no capítulo 14 do Evangelho segundo João, onde Jesus diz: se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. A versão King James em inglês diz: eu vou fazer. Passou a explicar: ora, os tradutores achavam que deviam usar eu vou, porque se trata de asseveração mais enfática que se pode fazer na língua inglesa. Não se pode prometer nada mais enfaticamente do que dizer eu vou fazer. Os tradutores acharam que precisariam fazer dessa expressão a asseveração mais enfática que se pode fazer em inglês. O erudito leu para nós o versículo no grego original. Era mesmo grego para mim. Disse então: agora vou traduzir essas palavras literalmente para vocês. É isso que está sendo dito literalmente. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu não a tiver, eu a criarei para vocês. Eu o criarei para vocês. E graças a Deus ele pode, porque ele é o El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente. Lembrei-me desse incidente porque Deus diz no Salmo 91, eu farei, em português, o futuro do verbo, no tocante às seguintes 7 coisas. Primeiro, eu o livrarei. Graças a Deus, porque Deus, que é mais do que suficiente, é um Deus de libertação. Conforme vimos anteriormente, ele disse a Abraão que os descendentes deste seriam forasteiros num país estrangeiro durante 400 anos. Mas ele prometeu: eu os tirarei com mão forte. Deus não se esquece de suas promessas. 430 anos depois do cativeiro, deles ter começado no Egito, Deus levantou Moisés e Arão para tirar Israel da escravidão, e ele os tirou com mão forte. Hoje, ele continua sendo o mesmo Deus libertador. Ele é mais do que suficiente. O livro de Atos nos conta como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Satanás é o opressor, Jesus, o libertador. Segundo, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Este aspecto será estudado com o quinto item. Terceiro, ele me invocará e eu lhe responderei. Deus sempre tem sido um Deus que atende às orações. Em todas as partes da Bíblia, Deus tem dito: eu responderei. Jeremias 33, verso 3 diz: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em Isaías 43, 24 e 26, Deus disse: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E acrescentou em seguida: desperta-me, ó memória. Versículo 26. Relembre a ele as suas promessas. Relembre a ele a sua palavra.
Passando para o Novo Testamento, achamos maravilhosas promessas que fazem nosso coração vibrar. Mateus 7, 7 e 8. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, verso 13. Marcos 11, 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. João 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos-la concederá em meu nome. Chegando em Atos dos Apóstolos, vemos que ele continuou sendo um Deus que escuta e atende a oração, um Deus que é mais do que suficiente. Certo dia, Pedro e João estavam entrando no templo através da porta formosa, quando então viram um homem, coxo de nascença, pedindo esmolas. Era a hora da oração, 3 horas da tarde. A Bíblia diz que Pedro, fitando-o, disse: Olhe para nós. O homem, erguendo os olhos, esperando que recebesse alguma moeda, mas Pedro lhe disse: Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Atos 3, verso 6. Quando Pedro tomou o mendigo pela mão e o levantou, os seus pés e artelhos se tornaram fortes. Foi curado imediatamente e ele os acompanhou para dentro do recinto do templo, saltando e louvando a Deus. Quando a notícia desse milagre se espalhou, aglomerou-se uma multidão. Pedro e João foram presos por terem pregado, e no dia seguinte, os sacerdotes e os anciões lhe ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Uma vez soltos, procuraram aos irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Bendito seja Deus! Gosto disso. Eles foram procurar seus irmãos na fé. Em seguida, todos os crentes reunidos ergueram juntos suas vozes em louvor a Deus, dizendo: Agora, Senhor, olha para suas ameaças. Terminaram sua oração, dizendo: Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer escuras, sinais e prodígios, por intermédio do nome do santo servo de Jesus. A Bíblia diz que tremeu o lugar onde estavam reunidos e que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Bendito seja Deus! Precisamos de oração desse tipo hoje. Orações que sacudirão o próprio lugar onde estamos orando. Ele é um Deus que atende às orações. Ele disse: Eu lhes responderei. Outro exemplo se acha no capítulo 16 de Atos, onde achamos Paulo e Silas no cárcere em Filipe. Estavam no cárcere interior. Seus pés estavam presos no tronco e as suas costas estavam sangrando, pois tinham sido açoitados. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. À meia-noite, aconteceu literalmente à meia-noite. Aqui temos um pensamento simbólico. A meia-noite da vida de você, na sua hora das mais densas trevas. A Bíblia ensina-lhes o que fazer. À meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. O fato de os demais presos terem escutado significa que não o fizeram silenciosamente, mas em voz alta. Sim, os presos os ouviram, mas outra pessoa os ouviu também. Esse Deus que é mais do que suficiente. Posso imaginá-lo lá no céu, olhando para baixo e perguntando a um dos anjos: O que mesmo pode ser aquele barulho? O anjo relata: É que Paulo e Silas estão no cárcere, lá embaixo. Deus, portanto, estende a mão lá de cima, por assim dizer, agarra aquele cárcere e o sacode até todas as portas se abrirem à força, toda janela se abrir de sopetão e todas as grades das celas ficarem escancaradas. O carcereiro, vendo isso, pensa que os presos tinham escapado. Sabendo que seria publicamente executado por ter permitido semelhante fuga, esta está para lançar-se sobre a sua própria espada, a fim de se suicidar. Quando Paulo diz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro pediu uma luz
e entrou precipitadamente na cela e prostrou-se trêmulo diante de Paulo e de Silas, perguntando: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes: Creia no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Foi salvo naquela mesma noite, e houve uma ceia à meia-noite na casa dele. Passemos a examinar as epístolas. O apóstolo Paulo disse: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplicas e com ações de graças. A expressão não andeis ansiosos de coisa alguma pode ser interpretada: não se atormentem, nem tenham ansiedade por coisa alguma. Deus não quer que você se preocupe, nem fique ansioso por nada. Se você está preocupado, isso não é certo, pois ele disse: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Por quê? Porque ele é o Deus que é mais do que suficiente, o Todo-Poderoso, aquele que nunca muda, aquele que nunca falha. Ele é tão suficiente e capacitado hoje quanto ele já tem sido. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E ele tem solicitude por você. É por isso que ele disse: Porque a mim se apegou com amor, eu lhe responderei. Se você dedica a Deus o seu amor, a sua vontade está em harmonia com a palavra de Deus. O homem ou a mulher que anda em comunhão com Deus nunca pedirá nada fora da vontade de Deus. E a palavra de Deus é a vontade de Deus. Quarto, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei. Deus não disse que você não vai sofrer mais aflições porque você nasceu de novo e recebeu a plenitude do Espírito Santo. Ele dá a entender, pelo contrário, que você vai ter problemas porque você é cristão. O mundo vai persegui-lo. Os mundanos vão falar a respeito de você, vão falar mal de você. E o diabo, que é o Deus deste mundo, vai aplicar pressões contra você em todas as circunstâncias. Quando assim acontecer, algumas pessoas vão pensar que é Deus quem o está oprimindo. Não, é Satanás quem é o autor das enfermidades e doenças. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui Jesus está contrastando as suas obras com as obras do diabo. Deus não é ladrão. Jesus não é ladrão. O céu não é ladrão. O diabo no inferno é o ladrão. Ele é chamado o Deus deste mundo em 2 Coríntios 4:4. E a intenção dele é derrotar você. Ele está andando em derredor como um leão que ruge. 1 Pedro 5:8. Não, ele não é um leão que ruge, mas é como algum deles procurando a quem possa devorar. E ele vai devorar você se você lhe permitir. Mas graças a Deus, você não está obrigado a permitir isso. Não, Deus não disse que nunca teríamos problemas, mas certamente disse: na sua angústia eu estarei com ele. Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Da metade delas? Não, de todas elas. Esse Deus, que é mais do que suficiente, o todo-suficiente, livra o justo de todas as aflições. No Antigo Testamento, essa palavra aflição não significa doença nem enfermidade. A palavra hebraica realmente significa teste ou provação. É isso que nossos problemas são: testes e provações. Algumas pessoas parecem satisfeitas em permanecerem nas aflições. Dizem: O Senhor está comigo, mas ele não está apenas com você. Ele está presente para livrá-lo. Ele está presente para tirá-lo de todas as suas aflições. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas e coloca para fora. Tiago 5, 13 e 14 diz: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Tiago está falando a respeito de três coisas diferentes. Está alguém aflito, sofrendo? Faça oração. Está alegre? Cante. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Conforme diz a palavra, são muitas as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas, pois assim ele prometeu. O Deus Todo-Poderoso deu sua promessa. O Deus que é mais do que suficiente disse: Eu o livrarei. Alguém disse que o tipo de oração que é baseada em argumentos é o melhor tipo, e às vezes acho que sim.
Conta-se a história a respeito de uma mulher negra que estava em aflição há muitos anos, nos dias da escravidão. Sua filha ali de 16 anos estava para ser leiloada. A mãe curvou a cabeça e orou: Querido Senhor, se tu estiveres numa aflição tão grande como aquela que sobreveio a mim, e eu pudesse ajudar-te tão facilmente quanto tu podes, ajuda-me a mim, eu te ajudaria. Essa história é um fato que realmente aconteceu. Estava presente um senador do EEU. Esse senador estava, estava com seu filho de 15 anos, e quando o menino viu que aquela jovem estava sendo arrancada dos braços da mãe dela, e viu as lágrimas das duas, ele correu até o pai e disse: Pai, empreste-me $10. O senador lhe deu os $10, e o menino correu para o leiloeiro. Antes da outra pessoa começar a dar lances, ele disse: Pagarei $10. Usualmente, até mesmo $200 teria sido um lance baixo para começar o leilão. Mas todos ficaram tão emocionados com aquilo que ele estava fazendo que ninguém mais queria dar um lance. O menino comprou a moça por $10, pegando na nota fiscal, andou firme até ela e entregou a moça de volta à mãe. Deus escutou e atendeu aquela oração. Aquela mulher dissera: Se eu pudesse ajudar-te tão facilmente quanto tu podes ajudar a mim, eu te ajudaria. Contei mais de uma vez a história de oração daquela querida senhora negra e tenho seguido o exemplo dela e obtido os resultados. Digo simplesmente: Senhor, se tu estiveres aflito como eu estou aflito, e eu pudesse ajudar-te tão facilmente quanto tu podes ajudar-me a mim, eu te ajudaria. E ela ajuda, ajuda mesmo. E ele ajuda e ajuda mesmo, pois ele diz na sua palavra: Eu o ajudarei, eu estarei com ele na sua aflição. Livrá-lo-ei, o homem que se apega a mim com amor. Esse Deus que é mais do que suficiente diz: Eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei. Quinto, eu o glorificarei. A quem Deus glorificará? Salmos 24, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, o que é puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Não podemos limpar nossas próprias mãos, nem podemos purificar nosso próprio coração, mas podemos ser purificados pelo sangue e ficar no seu lugar santo, porque ele o purificou e vestiu você de justiça. Eu o glorificarei, disse Deus. Poluei a salvo, ou poluei num alto lugar. Essas são duas das 7 coisas que Deus disse que ele faria em favor da pessoa que se apegou a ele com amor. Eu preferiria receber honra da parte de Deus do que as maiores honrarias que esse mundo pode nos dar. O mundo honra os políticos, os estadistas, os generais, os educadores, os cientistas, mas se chegar a honrar algum tipo de pregador, só vai glorificar algum pregador modernista, que não crê no nascimento virginal nem na autenticidade da palavra de Deus. O mundo, de modo global, nunca vai honrar um verdadeiro pregador do evangelho que crê na Bíblia, que fala em línguas estranhas e que pratica a cura divina, assim como os mundanos não honrariam a Jesus. Não, o pregador teria que fazer concessões, renunciar a alguns princípios, abrir mão do poder espiritual se fosse para receber glória da parte do mundo. Eu prefiro a glória que provém de Deus. O próprio Jesus disse a João na ilha de Patmos: Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Apocalipse 3:21. A história nos conta que enquanto Napoleão estava passando suas tropas em revista certo dia, seu cavalo começou a dar pinote. Um jovem soldador raso, um jovem soldado raso, adiantou-se e pegou o cavalo pelo freio e o acalmou. Napoleão disse: Obrigado, capitão, promovendo assim no ato ao patente do capitão. O jovem perguntou: Capitão de qual regime, majestade? Napoleão respondeu: Capitão da minha guarda pessoal. Assim o soldado raso subiu à categoria de capitão, mas todos os demais oficiais evitavam o convívio com ele,
pois eles tinham alcançado a autopatente pelo processo regular, ao passo que o jovem fora promovido de uma só vez. Napoleão notou esse fato, de modo que na próxima ocasião em que convocou uma revista de gala do exército, ele foi cavalgando para a cerimônia com esse jovem capitão ao seu lado. Os demais oficiais perceberam que o jovem era um predileto do Napoleão e começaram a procurar ficar de bem com ele. Embora as pessoas deste mundo talvez ainda não saibam, virá o dia em que hão de descobrir que nós, os nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, que falamos em línguas e cremos na cura divina, são prediletos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vão desejar que tivessem procurado nossas boas graças. Eu o glorificarei, disse o nosso Deus.